Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você que segue nos acompanhando. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos trazer informações agora no Jornal do Piauí a respeito do transporte coletivo da capital. Hoje nós separamos um momento para explicar para você boa parte dos problemas que estão sendo sofridos, estão envolvendo o setor do transporte coletivo e as consequências disso no dia a dia do teresinense. Elivaldo Barbosa, o assunto ganhou mais projeção agora com a CPI do transporte coletivo, mas na vida do teresinense esse assunto tem repercutido já há algum tempo, né, Elivaldo? Já há algum tempo que o teresinense vai para a parada de ônibus e o transporte nada. Demora, não tem hora para passar. E agora a CPI apenas mostra, realça o que de fato está acontecendo com as empresas e com a qualidade do serviço. Vamos então trazer primeiro as informações sobre a situação agora do teresinense, principalmente o que está na zona sudeste de Teresina. Um movimento de paralisação foi organizado por motoristas e cobradores de algumas das empresas que prestam serviços nessa região. Ao vivo, nós temos a repórter Gorete Santos que fala a respeito da questão. Gorete. Pois é, Joelson, já são 7 paralisações, só este ano na região sudeste da capital, fora todas as outras manifestações em outras regiões também da cidade, envolvendo, infelizmente, esse colapso no sistema de transporte público da capital. Na zona sudeste, o que parece é que o consórcio não tem funcionado muito bem, as empresas não têm se entendido, são 6 empresas e ontem parte delas acabou saindo, deixando o consórcio e voltando a trabalhar de forma independente. A gente está aqui com um dos diretores do Sintetro, que é o sindicato que representa a categoria dos trabalhadores do sistema de transporte público da capital, Francisco Souza, trazendo para a gente mais informações sobre essa situação de caos do sistema de transporte público, onde todo mundo acaba perdendo. A gente viu, infelizmente, uma divergência entre essas empresas no sistema, principalmente na região sudeste da capital. Qual que é a situação hoje, nesta terça-feira, Francisco? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. A real situação, Gorete, como você já colocou, infelizmente, desde o início do ano, que os trabalhadores de algumas empresas do consórcio Teresina estão sem receber salário, embora tendo tido um acordo perante o Tribunal Regional do Trabalho, onde se comprometeu o trabalhador a retornar às atividades por conta da greve e as empresas seriam obrigadas a pagar os salários e a manter os salários atualizados. Infelizmente, isso não está acontecendo. Já estamos com mais de uma semana que os trabalhadores cruzaram os braços lá em algumas empresas desse consórcio. Ontem, os trabalhadores, juntamente com o sindicato, resolveram fazer uma manifestação parando todo o transporte daquela região, com o objetivo de estar tentando mais uma vez resolver o problema dos trabalhadores, Mas infelizmente não foi possível. Isso culminou com a retirada de 2 empresas que estavam dentro de uma garagem que compunha o consórcio, tá certo? Então elas saíram, foram para as suas garagens de origem. Isso quer dizer, significa que nem os empresários não estão entendendo na forma de administrar as empresas, porque não justifica ter 5 empresas, explorando a mesma região e 3 não estarem cumprindo com suas obrigações. As empresas que se desvincularam, elas voltaram a funcionar normalmente? Qual que é a situação dos trabalhadores dessas empresas? Essas empresas elas voltaram a funcionar normalmente, uma vez que, embora as empresas estarem pagando por diárias, por dias trabalhados, mas elas estão com o salário atualizado dos trabalhadores, sendo que essas 3 que permanecem lá, elas estão com salários atrasados, algumas desde o mês de janeiro. Então o trabalhador já está aí passando fome, tá certo? Não tem mais condição de trabalhar sem receber. Inclusive tem uma campanha sendo realizada, Dentro desse consórcio, no último dia 29, agora de maio, a gente lançou uma campanha, Ato Solidário, com o objetivo de estar aí arrecadando alimentos para poder doar para esses trabalhadores, porque eles estão numa situação de calamidade mesmo, certo? Não tem dinheiro, não tem onde buscar recurso para sustentar a ele, a família. Então iniciamos essa campanha aí. A gente, no sábado, tivemos grande avanço, Graças a Deus, somos agraciados com o povo ali da região sudeste. Recebemos lá quase meia tonelada de alimentos,
diversos tipos de alimentos, e isso vai, com certeza, amenizar um pouco a situação daqueles companheiros. Mas não é isso que nós queremos, Gorete. Nós queremos, na verdade, é que as empresas cumpram com suas obrigações, paguem o salário dos trabalhadores e em dias, porque, afinal de contas, todos os dias nós estamos trabalhando. Então, é mais do que justo a gente também receber nossos salários. Jossa, eu estou com um problema aqui no áudio. Você fez alguma pergunta? Gorete, na verdade não, mas eu e Elivaldo Barbosa, não sei se você pode nos ouvir agora, mas eu e Elivaldo Barbosa ficamos com uma dúvida em relação a essa história das empresas que se dissociaram. Elas deixaram de prestar o serviço a partir de agora? Elas abandonaram a obrigação que tinham de prestar esse serviço? Seria isso? Na verdade, não, Joyce. Até conversava com o Francisco antes de iniciarmos a nossa participação, né? Porque o consórcio ele foi feito através de um processo de licitação, de toda uma legislação. E eu questionava, inclusive, ele sobre isso, como é que fica essa situação agora, né? As empresas, elas estão funcionando sim, só que de forma independente, é isso, Francisco? Exatamente. As empresas, quando participaram da licitação através de lotes, né? Foram 5 empresas no consórcio Teresina que participaram da licitação e elas ganharam. O que foi que elas fizeram? Elas pegaram a mão de obra interna, a manutenção, garagem, o escritório e unificaram. Botaram só um chefe de tráfego, só um líder do consórcio, e aí para poder conter gastos, né? Mas aí, com essa situação de algumas empresas não estarem cumprindo suas obrigações, que é o pagamento do salário, todas acharam por bem retirar os ônibus, automaticamente vão contratar mecânico, vão contratar vigias e outras pessoas, tá certo? Para poderem estar conduzindo o seu funcionamento independente. Não saíram da exploração do sistema, apenas dividiram a garagem, né? Automaticamente vão dividir a mecânica, vão separar a mecânica, separar o escritório, mas a prestação de serviço continua. Muito obrigada, então, Francisco Souza, pela participação. A gente espera, na verdade, que essa situação ela se resolva, né, Joyce? Eu conversava com ele há pouco, ele falando que o sistema, 10 anos atrás, chegava a empregar mais de 4.000 pessoas, para se ter uma ideia. Hoje, mais de 60%, segundo ele, dos trabalhadores foram demitidos. Uma cidade que chegou a contar com mais de 500 ônibus circulando todos os dias, hoje tem apenas 180 aproximadamente sendo disponibilizados, 1/3 do que nós tínhamos há uma década, Joyce. Lembrando que a população aumentou bastante. Exatamente, Gorete Santos. Está aí a Gorete trazendo essas informações. Obrigado, Gorete, sobre a greve, os problemas lá na região sudeste. E aí nós temos aqui as informações que completam os dados da Gorete Santos em relação ao transporte coletivo, em relação à quantidade de passageiros. Olha só como diminuiu a quantidade de passageiros por mês no sistema de transporte coletivo da capital nesses últimos tempos. Em 2010, esse número era de 7.391.722. No ano de 2015, 5 anos depois, eram 7.177.286 passageiros por mês. Em 2019, antes mesmo da pandemia, já houve uma queda. 5.031.001 passageiros por mês no sistema de transporte coletivo. De 2019 para 2020, a maior de todas as quedas. Saiu de 5 milhões para 1.342.419 passageiros. Agora, em 2021, o momento mais crítico entre todos, 637.014 passageiros. Elivaldo Barbosa, pense comigo, uma empresa que tinha 7 milhões de clientes, de repente, ainda 11 anos, né, tem 637 mil, sofre uma queda brutal na sua receita e entra nitidamente num colapso. E sem contar com um crescimento vertiginoso, um crescimento sempre sustentável das despesas. Despesas com combustíveis, despesas com salários, com a manutenção das garagens, enfim, as despesas não pararam de subir. E os passageiros que representam a receita não pararam de cair. Então, com essas curvas aí antagônicas, o resultado não poderia ser outro, a falência das empresas. É um momento que as curvas se cruzam, né? As despesas crescentes. Exatamente. E a queda dos passageiros vertiginosa. E a queda foi brutal, 19 e 20, mas ela já vinha em queda, o sistema já vinha em queda no número de passageiros, no número de clientes, né, Elivaldo Barbosa? É verdade. Bom, nós temos aqui, Elivaldo, um outro dado que também chama a atenção.
como eram as gratuidades antes da pandemia. Atenção, esse número aqui é de 2019, tá? É antes da pandemia. Olha só, o sistema tinha 49% dos seus clientes como pagantes. Então, se você olhar para aquele número de 5 milhões de passageiros, 49% pagava inteira. Seria aí o correspondente aos R$ 4,00 hoje. 15% deles possuíam gratuidades, não pagavam passagens. 27% são estudantes que pagam meia passagem, que na prática é menos do que meia passagem, R$ 1,39. Então, os estudantes pagam 27% desses 5 milhões de 2019, 5 milhões de passageiros, pagavam meia passagem. E 9% se beneficiou da integração. O sistema de integração incluiu algumas pessoas com gratuidades e benefícios, tá? Por isso tem aí 9% de integração. E aí esses números de gratuidades evoluíram nesses últimos tempos. Vamos ver. Há 10 anos, 2,19% dos passageiros pagava meia passagem. Em 2015, 9,8%. Em 2019, aqueles 15% que nós apresentamos no gráfico anterior. 15,29% não pagavam, andavam de graça. Em 2020, a gratuidade cresceu para 16%. E em 2021, 18,92% dos passageiros não pagam passagens. Ou seja, tem aumentado, Elivaldo Barbosa, ano a ano, a quantidade de passageiros que andam sem pagar. E se você associa aqueles fatores que nós dissemos agora há pouco, de elevação dos custos de operação do sistema, a redução vertiginosa dos passageiros, além disso, inteira, só a metade de quem anda no ônibus e mais, o poder público não paga de forma correta o subsídio, porque a metade é inteiro, o consumidor paga lá, a outra metade era para ser completado com o subsídio. Uhum. É assim que é a lógica do sistema. E se esse subsídio não chega às empresas, então como é que funciona? Elivaldo Barbosa, e aí é que vem a questão. O sistema hoje não tem tantos ônibus assim circulando porque não consegue pagar para botar combustível, como já aconteceu outras vezes. Às vezes o sistema, como na região sudeste, entra parcialmente em greve e aí a situação fica cada vez mais crítica.